Após a agressiva expansão da Rússia sobre a Ucrânia, em direção às fronteiras da Europa Ocidental, e a ascensão de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, o cenário geopolítico global entrou em uma fase de tensão crescente. O presidente Trump, decidindo apostar suas fichas no fim da guerra, reabriu negociações sem a presença da Ucrânia e ainda ameaçou retirar as tropas americanas do velho continente. Isso gerou um alarme generalizado, especialmente na Europa, onde o medo de um avanço russo ficou mais real do que nunca. O despertar da Europa. A Polônia, uma aliada histórica da Ucrânia, rapidamente entendeu a gravidade da situação. Em vez de esperar uma proteção que poderia nunca chegar, a Polônia começou a tomar medidas drásticas para garantir sua própria segurança. O país percebeu que, para enfrentar essa nova realidade, precisava reduzir a dependência dos Estados Unidos e começar a se armar de maneira mais significativa. E essa mudança não está apenas nos discursos, mas em números. Varsóvia já investe cerca de 4% de seu PIB em defesa, superando em muito seus aliados europeus. O objetivo? Atingir 5% ainda este ano. Como afirmou o primeiro-ministro polonês Donald Tusk, estamos enfrentando uma corrida muito séria. Uma corrida pela nossa segurança. A proposta de Tusk. Mas o mais polêmico de tudo foi a declaração de Tusk, que sugeriu que a Polônia poderia começar a considerar a aquisição de armas nucleares. Em um momento de tensão máxima, ele não teve medo de dizer, em pleno parlamento, que a segurança de seu país estava em jogo e que, se fosse necessário, a Polônia deveria estar preparada para se defender de todas as formas possíveis. O que mais chama a atenção nesta proposta é que, para Tusk, isso não é uma questão de guerra, mas de segurança nacional. A medida foi radical, mas era necessária. Ele anunciou também um plano de treinamento militar em larga escala para todos os homens adultos no país, com o objetivo de garantir uma força de reserva, bem treinada e pronta para agir caso a ameaça se concretize. Mas não para por aí. A Polônia não quer apenas ser mais uma na lista de países com grandes exércitos. O governo polonês está criando uma verdadeira revolução militar. Tusk anunciou que a Polônia lançará, a partir do ano que vem, um programa de treinamento militar voluntário, com uma meta ousada: treinar 100.000 voluntários por ano até 2027. Isso significaria ter um exército de cidadãos treinados, prontos para se mobilizar a qualquer momento, em qualquer lugar. Esse treinamento não será apenas teórico. O governo polonês está considerando até mesmo oferecer uma carteira de motorista profissional para veículos pesados, como parte do programa de treinamento. Ou seja, além de servir à defesa nacional, os cidadãos poderiam sair com qualificações militares valiosas para a vida civil. Um exemplo claro do pragmatismo por trás dessa estratégia. Força de Defesa Territorial. Além do exército regular e da Força de Defesa Territorial, o governo polonês está criando um exército de reservistas. A ideia é que todos os cidadãos treinados, não apenas os militares de carreira, mas qualquer adulto que se aliste voluntariamente, formem uma rede de defesa sólida e confiável. Com essa estratégia, a Polônia pretende ter 500.000 soldados, mais que o dobro do número atual, prontos para enfrentar qualquer ameaça externa. Essa movimentação é clara. A Polônia está se armando para o futuro, mas ao contrário de outras nações, ela está se preparando para um tipo de guerra que pode ser travada por qualquer um, em qualquer lugar. Os cidadãos não serão mais espectadores. Eles farão parte ativamente da defesa de sua nação. O impacto geopolítico e o medo da retirada americana. Essa transformação da Polônia não ocorre em um vácuo. Ela é, na verdade, uma resposta direta à crescente incerteza sobre a posição dos Estados Unidos na Europa. Muitos temem que, sob o comando de Donald Trump, os Estados Unidos estejam se afastando de suas alianças históricas com a Europa, criando um vácuo de poder que poderia ser preenchido pela Rússia. E é exatamente isso que a Polônia está tentando evitar. O presidente Trump tem se alinhado com o Kremlin de maneiras que deixam a Europa inquieta. A retirada das tropas americanas do continente e a possível neutralidade dos Estados Unidos diante das ações russas colocam em risco a estabilidade da região. A Polônia, portanto, sente a necessidade de agir por conta própria,
já que a proteção dos Estados Unidos não está mais garantida. A possibilidade de armas nucleares. A parte mais polêmica dessa estratégia é a possibilidade da Polônia buscar armas nucleares. Embora o país seja signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, o que o impede de desenvolver seu próprio arsenal nuclear, a Polônia está começando a questionar as limitações desse acordo. Se o país não puder desenvolver suas próprias armas nucleares, talvez seja hora de abrir portas para a possibilidade de se tornar uma base para armamentos nucleares de outras potências, como França ou Reino Unido. O que Tusk está propondo não é uma simples mudança de postura militar, mas uma revolução geopolítica que poderia transformar a Polônia em uma potência nuclear no centro da Europa. O desafio da mineração e o dilema moral. No entanto, o governo polonês não está apenas reformulando suas forças armadas. Ele também está disposto a sacrificar alguns princípios para garantir sua sobrevivência. O país discutiu recentemente sua saída de um tratado histórico da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que proíbe o uso de minas terrestres antipessoais. Essas minas, que são projetadas para serem enterradas no solo e causar danos a civis, têm sido condenadas por organizações humanitárias ao longo dos anos devido à sua brutalidade e impacto a longo prazo. Mas com a crescente ameaça da Rússia, a Polônia vê essas minas como uma ferramenta necessária para a defesa de seu território. Essa decisão, embora polêmica, mostra a disposição da Polônia de ir até onde for necessário para se proteger, mesmo que isso signifique ir contra tratados internacionais. Estamos presenciando uma mudança dramática no equilíbrio de poder na Europa. A Polônia, que antes dependia dos Estados Unidos e da OTAN para garantir sua segurança, agora está buscando se tornar autossuficiente, investindo pesadamente em seu próprio poder militar. Ao mesmo tempo, a sombra da Rússia continua a crescer, e a ameaça de Donald Trump se aliar a Moscou só torna mais urgente a necessidade de a Polônia se preparar para o pior. O futuro da Polônia é incerto, mas uma coisa é clara: o país está disposto a fazer tudo o que for necessário para garantir sua sobrevivência, inclusive desafiar as normas internacionais e buscar armamentos nucleares. O que está em jogo não é apenas a segurança de uma nação, mas a própria estabilidade da Europa. E se a Polônia der esse passo, que outros países seguirão seu exemplo? A ascensão militar da Polônia, com sua busca por maior independência e autossuficiência na defesa, certamente não passará despercebida no cenário internacional. A União Europeia, tradicionalmente uma aliança de nações que prioriza a cooperação diplomática e a paz, agora se vê diante de um dilema. Ações como a busca de armas nucleares e a revisão de tratados internacionais podem ser vistas como uma reação exagerada, mas para a Polônia, são medidas necessárias diante da crescente ameaça russa e da imprevisibilidade das políticas americanas. Enquanto isso, os Estados Unidos, sob a liderança de Donald Trump, estão se afastando de um papel ativo na defesa da Europa. Isso coloca uma pressão enorme sobre a OTAN, que, apesar de suas declarações, não consegue evitar o desconforto crescente entre os países membros, especialmente aqueles na linha de frente, como a Polônia. A mudança de postura americana não só gera uma sensação de insegurança, mas também coloca em questão os próprios fundamentos da aliança. A repercussão nas forças aliadas. O que vai acontecer se a Polônia começar a buscar armas nucleares, ou até se tornar um centro de armamento nuclear para outras potências? Esse movimento poderia desencadear uma reação em cadeia, não só com os aliados da Polônia, mas com os próprios adversários. Outros países poderiam seguir o exemplo da Polônia, aumentando ainda mais a tensão militar na região. Ao mesmo tempo, as implicações para a diplomacia internacional são profundas. A ideia de que um país da União Europeia, que tradicionalmente se opôs à proliferação nuclear, poderia mudar de postura, colocaria todos os acordos e tratados internacionais em risco. Além disso, haveria uma pressão significativa sobre a própria OTAN para lidar com a expansão militar não só da Polônia, mas de outros países europeus que poderiam adotar uma postura semelhante. O preço da independência. O grande questionamento agora é: até onde a Polônia
irá para garantir sua segurança? Ao tomar decisões tão radicais, ela corre o risco de alienar seus aliados tradicionais e até mesmo incitar uma corrida armamentista na Europa. O que parecia ser uma busca legítima pela autossuficiência militar poderia, de fato, resultar em um ambiente ainda mais perigoso para todos os envolvidos. Tusk e o governo polonês sabem disso. Eles estão dispostos a pagar esse preço, acreditando que a independência de defesa e a preparação para o pior são mais importantes do que qualquer outra consideração. Eles não têm mais tempo a perder e acreditam que, se não tomarem medidas decisivas agora, poderão pagar um preço muito maior no futuro. O futuro da Europa. Se o plano de Tusk e a nova postura da Polônia forem bem-sucedidos, a Europa terá que se reinventar. Países como a Polônia estão abrindo o caminho para uma nova era de autossuficiência, militar e independência estratégica. Mas essa mudança vem com riscos. Será que a Polônia realmente conseguirá alcançar seu objetivo de se tornar uma potência nuclear? Será que a Europa estará preparada para lidar com as repercussões disso? E mais importante ainda, será que a segurança da Polônia e de seus aliados será garantida em um futuro incerto, onde as alianças tradicionais podem já não valer mais nada? O futuro da Polônia está em jogo, e com ele, o futuro da Europa. Estamos assistindo a uma corrida armamentista que poderia mudar a geopolítica do continente para sempre. Se a Polônia seguir seu caminho, ela pode estar pavimentando o terreno para uma nova era de potência militar no centro da Europa. Uma era que talvez nem todos estejam preparados para enfrentar. O que está em jogo aqui é muito maior do que a segurança de um país. É o equilíbrio de poder na Europa, a integridade das alianças ocidentais e, possivelmente, a sobrevivência da própria União Europeia como a conhecemos.